Senhoras e senhores, bom dia. Damos início à cerimônia de abertura do seminário Fonoaudiologia no SUS, organizado pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação e Saúde do Ministério da Saúde. O objetivo do evento é debater o cenário da assistência fonoaudiológica ofertada à população brasileira e as estratégias para ampliação. Agradecemos a presença de todos, os convidados, palestrantes e entidades parceiras. Informamos a todos que o seminário está sendo transmitido simultaneamente pela internet através do site do CFFA em www.fonoaudiologia.org.br. Informamos também que vamos disponibilizar toda a gravação dos debates para download no site do CFFA após o evento. Convidamos para compor a mesa de abertura o Dr. Ângelo D'Agostinho Júnior, diretor da SEGETES, o Dr. Robson Pitanga, coordenador de regulação e negociação do trabalho em saúde, a doutora Bianca Queiroga, presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Muito obrigada. Bem, bom dia a todos. Queria primeiro iniciar falando da satisfação que a gente tem de poder estar junto, né? A gente se reuniu, né, e pôde pensar em organizar, e o conselho que organizou toda a estrutura do seminário, mas de poder estar sediando, e sediando não só fisicamente, mas sediando a partir do debate, que é para poder ser um espaço institucional que a gente possa desenvolver ações efetivas depois para poder estar respondendo aos anseios da profissão, mas em especial da finalidade dela, né, com a população. Eu sou atualmente diretor aqui do DGERTS, que é o Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho no SUS, que é um órgão do Ministério da Saúde vinculado à Secretaria de Gestão e Educação do Trabalho no Ministério. Eu acho sempre interessante, quando começa a fazer essa apresentação, falar uma característica que essa secretaria tem, que é o fato de que a SEGETES, que é a Secretaria de Gestão, Regulação e Educação do Trabalho, ela foi criada em 2003. Então, ela é relativamente nova. Porque antes, a questão da gestão do trabalho, educação do trabalho, acabava não tendo um espaço próprio e era muito vinculada a outros setores, ou muitas vezes conhecida como aqueles velhos departamento pessoal, sabe, setor de pessoal, que travava só daquelas questões práticas. E um dos debates que a gente sempre fazia, principalmente quem já atuava nessa área há mais tempo, né, era que esse tema deveria ter um destaque, uma importância, até porque a gente sabe que o setor saúde, por mais que a gente pensar como se dá o trabalho, ele não existe sem o trabalho humano, né? Pode aumentar muitas novas tecnologias, mas não vai conseguir substituir o trabalho humano, né? E que na estrutura do Ministério, isso deveria ter um espaço próprio, um destaque, e aí que veio a proposta de se criar a Secretaria de Gestão e Educação do Trabalho, que é composta de 3 diretorias, que é o DGERTS, que é o Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho, então a gente acompanha mais diretamente as questões vinculadas à gestão como um todo, temos diversos tipos de trabalhos que a gente desenvolve, cursos de capacitação de gestores que a gente tem tanto presencial como à distância, com parcerias com universidades, temos iniciativas como um prêmio que a gente chama Prêmio Inova SUS, que premia iniciativas exitosas na área de gestão do trabalho. Então, estados e municípios podem apresentar a experiência que teve. Por ano são inscritos para aproximadamente umas 400 experiências.
Aí elas são selecionadas e dessas 20 são escolhidas, que compõem um livro para divulgar nacionalmente a experiência, como também um prêmio que vai ali da faixa de 50 a 150 mil reais para aquela experiência poder ser mais desenvolvida. Não é um prêmio para a pessoa em si, mas um prêmio para o trabalho que está sendo feito. Vai recurso fundo a fundo, que a gente fala, e aí faz a programação de como potencializar aquela experiência. E temos também diversos trabalhos com os observatórios em recursos humanos em saúde, que é uma rede composta de diversos setores de academia e outros setores que fazem estudos na área da saúde. Eu até estou falando isso porque depois a gente já pode, a partir do desenvolvimento da atividade, depois quando a gente for pensar em encaminhamentos, nós vamos ter diversos espaços aí que a gente vai poder ter de parcerias para desenvolver em conjunto, né? Uma outra coordenação é a coordenação de regulação, que o Robson está aqui comigo, que trata mais da regulação das profissões como um todo e do trabalho em saúde. Então, inclusive, o Robson está comigo, porque desde o primeiro momento a gente veio discutindo junto, que é por onde a gente faz mais essas relações com as diversas profissões. E um outro setor, e uma outra coordenação, que é a Mesa Nacional de Negociação do SUS, que é um espaço de diálogo entre gestão, empregadores, com representações sindicais. É uma mesa composta, inclusive essa sala aqui, ela foi montada porque é a sala de reuniões da Mesa Nacional de Negociação do SUS. Então, ela foi montada justamente porque é um espaço para a gente prioritário, porque é onde tem o diálogo entre as diversas representações dos trabalhadores e as instâncias de gestão, aí incluindo, inclusive, na mesa, que faz parte também o setor privado conveniado, já que a gente tem que compor com todos os que estão envolvidos na gestão do trabalho no SUS, né? Agora, é importante dizer que essa estrutura da secretaria, do DGERTS, com essa composição, do DEGES, que é a outra diretoria que discute a questão da educação, e do DEPREPS, que pega a questão de provisionamento de pessoal, e foi criado muito no contexto do programa Mais Médicos, para poder ter uma estrutura para organizar, trabalho extremamente em parceria. Na verdade, essa estrutura é muito mais organizacional para poder minimamente desenvolver as atividades, mas as políticas são todas organizadas em conjunto. Tanto que nós estamos aqui com representação também do DEG, que vai participar do evento como um todo, porque a gente trabalha em conjunto. Não dá para pensar essa questão da gestão desvinculada da educação. Ela é muito mais uma questão estrutural. Como também a Secretaria de Gestão e Educação de Trabalho também atua em conjunto com as diversas outras secretarias, com a SAIS, Secretaria de Assistência à Saúde, de Vigilância Sanitária, de Gestão Participativa. Então, o objetivo, inclusive, nós vamos ter, durante o evento aqui, representantes da SAIS, né, que vai participar do evento também. Então, é importante dizer isso. A estrutura nossa era muito mais para efeito de operacionalizar as ações, já que a gente dialoga. Não tem como a gente discutir gestão do trabalho se a gente não estiver discutindo com quem está lá na ponta, que está lá na SAIS, discutindo o atendimento e tal. Então, isso para a gente é muito claro. Então, é muito mais um espaço para poder juntar do que falar, é daqui unicamente que vai sair as políticas. Inclusive, uma prática muito nossa é de que a gente acha que assim, não existe discutir gestão do trabalho só num prédio, dentro de uma sala, fazendo estudo interno. A gente tem que fazer isso em parceria com os diversos segmentos. Então, como eu já comentei, assim como a gente tem muitas parcerias com o setor da academia, com outras entidades da sociedade civil, uma das questões que a gente vem hoje buscando, e aí foi interessante quando procuraram, porque, na verdade, do período que eu estou aqui assumindo, eu entrei mais próximo agora, mas já atuava nessa área há um bom tempo, a disposição que sempre teve de poder pensar parcerias com os conselhos profissionais. Então, acho que inclusive, esse evento tende a ter uma dimensão até maior do que propriamente só a área de fonoaudiologia. Depois disso, eu já sei. E quando comentei do encaminhamento nosso, já começou a se pensar
a organização de seminários também, e aí na minha cabeça até um momento que a gente pode até depois pensar como fazer uma relação entre todos esses para poder pensar conjuntamente. Então, essa é uma das nossas funções, e para a gente é importante um órgão do Estado estar atuando nesse sentido, até porque quem está nos conselhos também desenvolve uma função pública, né? É um órgão que está dentro da estrutura do Estado, então, mais do que nunca, a gente tem que estar junto para pensar esses processos, né? Então, eu queria agradecer mesmo, quis fazer uma primeira fala nesse sentido, que acho importante conhecer esse espaço e a disposição nossa. Tem uma questão que eu até comentei na reunião que a gente fez, e não posso deixar também de comentar aqui, que claro que assim, a gente trata uma questão que o DGERTS tem, ele é muito conhecido como aquele que não discute só um segmento da gestão do trabalho, o que é bom. A gente trata e tem o entendimento de que o trabalho em saúde é um trabalho em equipe. Então, se a gente pensar só um profissional, vai ficar sempre alguma falha na hora de desenvolver. Por mais que ele possa, às vezes, ter algum destaque maior por questões, às vezes, até conjunturais, é um trabalho em equipe. Então, a gente tem que pensar sempre o todo. E isso é bom porque faz a gente discutir mais amplamente, né? Então, agora, eu até comentei quando a gente se reuniu, né, que eu tenho uma questão prática. Quando começou a falar de fonoaudiologia, eu tenho uma questão prática que eu fiquei 6 anos fazendo tratamento em fonoaudiologia. Eu tinha problema, fruta aí de problema que eu tive de nascença, deve ter repercutido, era no rosto e tal, repercutiu. Eu fiquei 6 anos fazendo. E se hoje eu tenho uma função, como já tive outros, porque eu venho de atuação em movimentos sindicais, movimentos sociais, então tenho certeza que eu não conseguiria ter desenvolvido isso que eu gosto hoje se eu não tivesse feito todo o tratamento, né? Eu trocava letras e tal. Então, eu falei, tem até uma questão prática, né? Pelo menos ninguém vai ter que me convencer da importância da profissão. Isso não vai precisar, porque eu tenho bem claro que se não tivesse ela, possivelmente eu estaria tendo muito mais dificuldade de desenvolver as atividades que eu acabei optando na minha vida por desenvolver, né? Então, isso não tem, então eu tenho extremamente claro. E aí, quando eu falei dessa questão do pensar nosso, é porque para a gente, por mais que em algum momento pode ter algumas prioridades, não existe trabalho em saúde sem um trabalho com relação em todas as profissões que tem. Isso é bem claro. Sempre vai faltar uma parte se a gente não pensar ele em conjunto. Então, e o objetivo para a gente, hoje, esse seminário, essa questão que eu já coloquei no início, a importância que a gente tem da gente poder iniciar um trabalho em conjunto, e dizendo que, inclusive, vai servir de exemplo para outros. Vocês vão acabar ficando conhecidos aqui como quem a gente iniciou esse trabalho em conjunto, que vai desenvolver com outros conselhos também. Mas o interesse de que hoje a gente vai poder ter vamos dizer assim, conhecer de uma forma mais organizada toda a situação. E aí, inclusive, no início, a gente já estava conversando, né, depois da gente se reunir de novo, não só para fazer uma avaliação do seminário, mas principalmente para poder pensar, a partir do diagnóstico que sai dele, quais as ações que a gente pode fazer a partir do DGERTS, mas se relacionando com as demais áreas da gestão e educação do trabalho, as demais áreas do Ministério da Saúde, inclusive outras áreas, outros ministérios. Tá vendo? Tem questões que entram até Ministério, das ações que faz, e aí é interessante, na hora eu fui procurar, olhar, estava olhando até o material que foi distribuído lá no Conselho de Secretários Municipais de Saúde, e aí a gente vê a abrangência que tem o trabalho. A gente vê como pega diversas áreas, inclusive na hora de discutir, vai ter momentos que vão discutir até com outros ministérios, como o da educação, porque tem ações que são desenvolvidas junto com o Ministério da Educação, né? Então, mostra a dimensão, o quanto que é amplo o trabalho, e acho que, infelizmente, muitas poucas pessoas têm essa dimensão. Não consegue visualizar a importância que tem um debate dessa área e como interfere em diversas outras. Essas relações com outros ministérios não é à toa, porque o trabalho acaba interferindo em diversas áreas
de atuação da pessoa na sua vida, né? Então, eu acho que é muito importante esse seminário, porque ele vai capacitar a gente para ir aqui no DGERTS, poder pensar quais são as ações para poder levar para os outros espaços. Então, eu queria agradecer muito mesmo e colocar dessa disposição clara, de esse ser o nosso primeiro momento junto aí. Obrigado. Queria desejar um bom dia e as boas-vindas a todas e todos, né? Que nós somos minoria aqui, né? Para variar. E o Ângelo falou uma coisa, que ele está aqui somente há 3 meses, né? Na direção do DGERTS, recém-chegado no DGERTS. E depois da chegada dele, nós resolvemos... 4 anos no departamento, mas na coordenação estou há 2 meses e pouco. Com a chegada do Ângelo, resolvemos fazer reabrir os contatos com todos os conselhos, sindicatos, que tava, até o final do ano passado, nós tivemos um período que não conseguimos teve uma falta do diretor, né, até a nomeação dele, e quando a chegada dele, resolvemos reabrir. O primeiro que nos procurou foi a Fono. Nessa reunião, resolvemos fazer um seminário nesse formato. A gente espera que seja assim, uma coisa bem informal, né, até porque é um momento mais de escuta, para a gente retomar e reabrir o canal de conversa, né. A partir daí, a gente quer ver se a gente consegue gerar um relatório executivo para apresentação ao Ministério, de todas as... tentar sair do produto desse trabalho. Queria também falar que nós tentamos trazer, para esse momento aqui, pelo menos, o nosso secretário, mas em função de várias agendas, hoje está até acontecendo a Marcha das Margaridas também, que está sendo... A gente tem desculpa, não está conseguindo chegar no trabalho, que o trânsito está complicado e tal. Mas hoje também está tendo um debate sobre o cadastro de especialistas, que vai compor também mais especialidades que outro programa do governo, e por conta disso, então hoje a agenda está meio complicada para os demais. O Ângelo não falou, nós temos no departamento aqui, mas são 3 coordenações, né? Coordenação de regulação do trabalho, da qual estou à frente, e queria apresentar para vocês a Tatiana, que está ali atrás, que é a secretária executiva da Mesa Nacional de Negociação. A Malu, cadê a Malu? Está escondida? A Malu está ali atrás, né? Ela é da coordenação de gestão do trabalho, também. E na área dela, na coordenação de gestão do trabalho, está a Carla na ponta da mesa ali, que também é colega de vocês. Ela é fonoaudióloga. E ela tem municiado a gente com informações muito importantes. E da equipe da regulação está ali atrás. Vamos fazer a relatoria, tentar fazer. O Paulo está ali atrás. A Thaís. E o Haroldo está sentado ali atrás também. Então a equipe está um pouco reduzida, mas está... Então nós esperamos que tenha um bom trabalho hoje o dia todo. Já tem a primeira mesa, já estamos até atrasado, né? Eu acho que é isso. Muito obrigado. Bom dia, eu gostaria de agradecer ao Dr. Ângelo D'Agostini, ao Dr. Robson Pitanga pela acolhida. Nós fomos muito bem acolhidos desde o primeiro momento que nós chegamos aqui na DGERTS, né, que trouxemos a nossa pauta. E, a partir daquela primeira conversa, nós resolvemos promover esse seminário para que nós pudéssemos convidar pessoas que estão no dia a dia da fonoaudiologia, que vivem a profissão, que vivem a assistência no nosso país. E aí eu aproveito também para agradecer a todos os colaboradores e colaboradoras que aceitaram vir aqui hoje para apresentar um pouco da sua experiência, do seu trabalho, dividir isso conosco, para que a gente possa pensar aí estrategicamente em como ampliar essa assistência à população brasileira, lembrando que todos nós aqui estamos muito preocupados com isso, não é? Isso tem impactos, claro, na nossa profissão, sem dúvida, mas desde o primeiro dia eu falei para eles, não é um interesse meramente corporativo, nós estamos muito preocupados com a desassistência e é importante pensar em como poderíamos estar ampliando essa oferta da assistência fonoaudiológica
a população brasileira. Como o doutor Ângelo colocou, quem precisa sabe do valor, né, do trabalho do fonoaudiólogo, e, infelizmente, a gente assiste diversas formas de problemas e as pessoas não conseguem chegar até o seu acompanhamento, o seu atendimento especializado, bem como a assistência na atenção básica e tantas outras questões que a gente espera que possa discutir hoje ao longo do dia. Eu não vou me alongar, gostaria também de agradecer as entidades parceiras, todos que estão aqui representando suas entidades, e que o nosso debate seja extremamente profícuo, proveitoso, que a gente possa prosseguir aí na nossa agenda. E é isso, agradecer muito a acolhida. Acho que é um momento ímpar, um momento histórico para a nossa profissão e de estreitamento de relações também com o Ministério da Saúde por meio da DGERTS. Muito obrigada. Agora, para compor a mesa de debates, convidamos para coordenar as apresentações a conselheira federal, doutora Graziela Zanoni. A primeira mesa, tá? Bom dia a todos. Gostaria de chamar para compor a nossa mesa, em primeiro lugar, com o primeiro tema, a doutora Regina Yon Chung, de São Paulo. A doutora Maria Cecília Bonini Trenche. E a mestre Tâmara Guedes, representante do Ministério da Saúde. Doutora Regina vai começar falando para nós da formação do fonoaudiólogo para atuar no SUS. A doutora Regina Yonchong, ela é professora doutora do Departamento de Desenvolvimento Humano e Reabilitação, docente do curso de graduação de fonoaudiologia e do mestrado de saúde interdisciplinar e reabilitação da faculdade da FCM da Unicamp, e vice-coordenadora do Departamento de Saúde Coletiva da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Agradecemos sua participação, já vou passando logo a palavra, e depois vou apresentando cada um à medida que for falando. Eu só, então, pediria para dar início à apresentação dos slides. Era isso que eu estava falando, o slide. Posso falar daqui? Acho que a gente pode falar daqui, né? Bom, então, em primeiro lugar, está lá na apresentação dos slides, mas enquanto ele coloca, eu vou iniciando. Eu queria agradecer em meu nome da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que eu estou aqui representando o Departamento de Saúde Coletiva, e em nome também das universidades, na verdade, como professora da Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Médicas, na verdade, a minha fala é um pouco representada a fala das universidades, né? Já está iniciando ali a apresentação. Então, eu vou tentar fazer uma articulação. Foi uma tarefa muito difícil e complexa fazer essa apresentação, porque o conteúdo é bastante extenso, né, uma discussão bastante pertinente. Eu realmente gostaria de agradecer e elogiar essa parceria, né, do Ministério da Saúde com o Conselho Federal de Fonoaudiologia, uma iniciativa bastante importante, porque a gente vive um momento que eu coloquei ali nos slides alguns projetos, né, do Ministério, então, desde da criação de CEGESTs, o quanto que foi importante para nós todas essas políticas que são indutoras na formação e as mudanças que ocorreram. Então, tá bom, isso. Então, gente, formação do fonoaudiólogo para atuar no SUS foi a proposta, né, do Conselho para eu trazer esse tema para vocês. Pode passar o próximo slide, por favor. Próximo slide. Bom, então, como eu estava colocando, na verdade, para a gente agradecer, né, essa iniciativa, que eu acho que é um momento bastante oportuno, eu fiz um pequeno recorte, né, dos projetos, programas, só para a gente poder falar um pouco disso. Pode passar.
E aí eu vou tentar fazer uma articulação, então, na minha fala, vou partir desse ponto de partida, as políticas públicas e os projetos desenvolvidos, né? A minha participação na sociedade, na verdade, eu recorto um pouco algumas coisas também do Conselho Federal de Fonoaudiologia, do FINEPAS, e do olhar das instituições formadoras, que é o que eu trago aqui. Então, vou tentar fazer essa articulação na minha fala. Pode passar? Está difícil de enxergar, gente. Acho que eu vou lá na frente. Então, tá bom, gente. Desculpa, né? Se até sei o que está nos slides, mas melhor estar mais próximo, porque ali está difícil de enxergar. Bom, então, o que eu quis trazer um pouco aqui hoje, né, é a ideia de que tudo começou, não preciso dizer isso para todos nós, pelos princípios do SUS, mas eu vou retomá-los por causa da questão da formação, né? Então, quando se desenvolveu todas essas políticas, o grande eixo é o eixo da integralidade, né? E, na verdade, isso promoveram várias mudanças e reflexões nos cursos de fonoaudiologia, né, que é desse lugar que eu vou falar. Fico muito feliz que o diretor tenha colocado que, na verdade, vai servir, né, para as outras áreas também. E, principalmente, que aí é a grande discussão da saúde, né, que é onde tudo começa, na verdade, por causa de uma revisão no modelo biomédico na assistência da saúde, né? Eu trago essa questão porque, para os cursos de fonoaudiologia, assim como as outras áreas da saúde, isso é uma questão ainda muito presente, muito forte. A visão hegemônica né, uma visão de modelo biomédico, e de práticas da informação, ainda a gente também tem uma predominância no foco na atenção individual, né, na clínica individual e na patologia. Eu citei só alguns trabalhos aqui, né, assim, eu queria trazer muito mais, mas, na verdade, o tempo não daria. Tem um trabalho, por exemplo, da Bibi, da Maria Tereza Cavalheiro, que recorta a experiência, então, dos desafios do SUS em Campinas. Tem uma experiência pioneira em Mogi, na verdade, também ela atua. Esse texto que todos aqui conhecem, Ricardo Cecim da Laura, que é o que gerencia todo esse nosso trabalho, né, de um quadrilátero da formação. Tá? O Bajas Negri, né, também, voltar um pouquinho, o slide anterior, por favor. Que discute os recursos humanos na saúde, né, e a própria Cecília Trench, minha colega de mesa, que tem um capítulo bastante importante no último tratado de especialidades publicado pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que discute essas questões de formação, né? Pode passar agora, então, por favor. Próximo slide. Isso. Bom, então, na verdade, eu acho que a minha fala é muito mais para trazer alguns pontos para a gente refletir, discutir, que certamente vai se complementar ao longo do dia com as falas das colegas, né? Então, como é que tem sido a formação da Fono para atuar no SUS, principalmente em cumprimento às DCNs e em cumprimento, né, em atenção ao projeto do Ministério a partir do Aprender SUS, Educar SUS, Ver SUS, né? Que condições, então, os cursos de fono têm para fazer esse exercício, né, na rede de atenção do SUS, de formar as pessoas com essa finalidade? Qual tem sido a participação, né, então, dos conselhos, dos órgãos de classe? Eu vou falar do meu lugar mais que é da sociedade, mas eu vou ver, vocês vão ver ao longo da minha apresentação, que eu não podia deixar de fazer também alguns destaques do trabalho do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Quais são os fatores facilitadores e potencializadores na formação, né? E as barreiras, desafios, né, os nós na formação que a gente enfrenta e desafios. Tá? Muitas outras questões vão ficar, né, não dá para a gente atender. Para começar um pouco essa conversa, eu recortei, então, do nosso Conselho Federal, só o número de fonoaudiólogos, que está em torno de 38.754 dados de 2014, né, e o número de especialistas. Eu queria chamar a atenção um pouquinho aqui, saúde coletiva só temos 35, né? Nós temos ainda muitos especialistas, mesmo voltados, então, à audiologia, que é maior, né, motricidade orofacial. Total, aqui, 5.730 especialistas. Podemos passar, por favor? Cursos é um dado mais complexo. A professora Cecília Trench, com certeza, vai poder falar com maior profundidade para vocês, mas também só para a gente ter uma ideia da dificuldade, da complexidade da tarefa de formação. Então, assim, segundo os dados do observatório, né, que a gente tem de pesquisa, essa é uma evolução dos cursos, né, nesse período de 2000 a 2010, e hoje, segundo está no site do Conselho Federal de Fono, copiado do site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, seriam esses números por região, né? Então,
com maior predominância mesmo sudeste, né? E um total de 75 cursos de fonoaudiologia. Aproximadamente, não dá para a gente ter certeza desses, esses são os que estão relacionados, não quer dizer que são esses. Seguinte, por favor. E por que eu vou falar tudo isso? Então, a gente vai ver algumas realidades diferentes. Então, também tem uma pesquisa muito interessante do Conselho Federal, publicado na revista Comunicar. Eles fizeram uma pesquisa com 33 professores, e a gente vê que, por exemplo, as públicas têm uma média aqui de 7 para 1 docentes, favorecido pela política do Reúne. Então, quanto que as políticas são importantes, isso que eu queria destacar. E as privadas numa relação de 3 para 1, né? Que tem a porcentagem de doutores, obviamente, a titulação é maior nas públicas do que nas privadas, né? E nas DCNs, as DCNs foi um grande avanço para os cursos, para essas modificações, para essas transformações. Não vai ser possível eu destacar tudo que tem na DCN, mas eu queria destacar algumas coisas que eu acho importante para essa discussão de hoje. Então, por exemplo, se está colocado ali nas competências de que cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde. Então, como é que dá para a gente promover a formação tendo em vista isso, né? E a outra questão de organização do curso, que ele seja um projeto pedagógico coletivo, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem. Então, acho que esse é um outro grande nó que nós temos na formação. Tá? Eu vou falar adiante. Próximo, por favor. Aí, coincidentemente, né, o Conselho Federal separou para nós, nas pastinhas, exatamente essa publicação, que eu acho que é uma publicação bastante importante. E eu destaquei só o sumário, porque mostra os locais aonde a gente poderia atuar, né? Então, de novo, a gente vai ver que são projetos do governo, que a gente tem uma participação importante. Então, não tem como a gente não articular, como eu falei, as políticas, os projetos da universidade e dos conselhos, né? Então, é um trabalho da comunidade, com a comunidade, para a comunidade, realmente uma proposta coletiva e conjunta. Tá? Pode passar, por favor? Bom, diante das diretrizes curriculares, então, o que está lá? Se propõe uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, e o fonoaudiólogo deve atender o sistema de saúde, né? Só que o que a gente vê na prática? Então, primeiro vou falar do que eu vejo, né, dos avanços e potencialidades, do que a gente pode dizer. Atender essas DCNs, sem dúvida alguma, foi um grande desafio para as IES. As IES não estavam preparadas para isso, precisaram se preparar. Muitas ainda não estão, né? Então, eu sou avaliadoras de curso do MEC também. Então, na verdade, a gente já fez avaliação de vários cursos de várias regiões do Brasil. A realidade é bastante distinta, né? Com certeza absoluta, as políticas e os projetos do Ministério da Saúde são indutoras dessas mudanças e transformações. A gente observa grandes mudanças em alguns cursos do país, como, por exemplo, para a própria PUC de São Paulo, que a professora Cecília Trench e várias outras professoras aqui da PUC estão presentes, né, o pessoal de alguns locais, Santa Catarina. Né, então, na verdade, existem alguns importantes exemplos isolados que mudaram o currículo em função disso, mas, no geral, ainda tem uma predominância hegemônica, biomédica e grades compartimentalizadas, que é, na verdade, a realidade dos cursos de saúde do país, né? Precisa voltar um pouquinho, que eu não acabei, por favor. Bom, e a questão do eixo da integralidade. No curso de fonoaudiologia, ele ainda é mais centralizado nas disciplinas de saúde pública e coletiva, então ainda não é uma visão que norteia os cursos como um todo, né? Norteia parte da formação, né? Então parece como se fosse uma atribuição só das disciplinas de saúde coletiva, então nos estágios que vão para a UBS, né? Nos trabalhos, não é uma visão que norteia, fundamenta o curso como um todo, né? Por exemplo, eu dou na Unicamp atualmente a área de linguagem, mas estou no departamento de saúde coletiva. Aí algumas pessoas acham estranho, mas como você é da linguagem, o que tem a ver com a saúde coletiva? Né? Tem tudo a ver. Né? Então, a linguagem permeia tudo, e a saúde coletiva, como nós estamos discutindo aqui, esse eixo da integralidade está presente em todas as nossas ações, em todas as nossas áreas de audição, motricidade orofacial, né? Como o próprio diretor colocou na sua experiência, né, da escrita, né, que ele colocou também.
E isso, essas políticas, um outro avanço e potencialidade, acho que foi bastante positivo, foi o aumento da inserção da fonoaudiologia nos serviços públicos e nos programas como o NASF. Atualmente, o PSE também está sendo um grande indutor, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bastante importante, é uma potencialidade que favoreceu muito os cursos de fonoaudiologia e a própria classe de fonoaudiólogo. Consequentemente, tem um grande crescimento de publicações das fono no SUS. Eu pretendia trazer para vocês um rápido levantamento, mas foi impossível. A hora que eu ponho lá no Google, ponho levantamento, tem muitas publicações, felizmente. Nos últimos anos, o fonoaudiólogo tem trazido muita experiência do que ele faz no SUS, né? Tem uma preocupação muito grande de levantamentos epidemiológicos. Nós temos aqui a Gabi, que depois vai falar um pouquinho mais dessas coisas, né? E eu queria destacar, dentre esses avanços do meu lugar da Sociedade de Fono, a criação da Comissão de Ensino e do Comitê de Saúde Pública. Pode passar, por favor? Próximo slide. Obrigada. Bom, quais as dificuldades? Então, justamente tudo isso traz algumas dificuldades importantes. A primeira é a adoção dos referenciais teóricos, né? Então, como se apropriar de toda essa discussão de divisão de saúde, integralidade, do cuidado na integralidade, né, do sujeito na sua subjetividade. Então, toda essa discussão do cuidado na sua vertente objetiva, ou na sua vertente da subjetividade, como discute o Aires, o Gastão, o Merri, vários autores importantes aí da saúde coletiva. E aí o que a gente observa é que há ainda uma apropriação insuficiente, então, tanto dessas políticas quanto desses referenciais teóricos, porque é muito difícil, na verdade, para toda a coletividade na área da saúde, né? Então, consequentemente, qual outra dificuldade que se enfrenta? Como articular, né, então, todas essas propostas do governo, todas as propostas que se tem, nos cenários de prática. Então, há uma dificuldade de articulação entre as instituições formadoras e os serviços e sistemas de saúde locais. Eu diria que muito maior para os cursos privados, né, do que para os públicos. Os públicos têm uma maior facilidade de estabelecer convênios com as prefeituras municipais de saúde, de colocar os seus alunos na rede, né, e os cursos noturnos, que daí como é que vai fazer as práticas de estágio durante o dia, né? Então, são dificuldades ainda bastante importantes se a gente pensar no cenário nacional dos cursos de fonoaudiologia nos vários estados, né? Os cenários, então, de aprendizagem e práticas, eles são, muitas vezes ainda, então, como eu falei antes, mais centrados na prática individual, né, no atendimento das nossas especialidades, e muito menos no coletivo. Então, com uma predominância dessa visão do cuidado nessa abordagem mais tecnicista, né, e não nessa visão do cuidado integral. Eu coloquei lá antes, está lá nas diretrizes, as metodologias de ensino centradas no aluno, mas, na prática, a gente ainda tem as metodologias centradas no professor, né? Então, aquele curso de ativação de mudanças também, né, que foi feito, foi bastante importante, atingiu 1000 profissionais do Brasil. Eu fiz esse curso, a Cecília fez, porque também trouxe uma formação bastante importante para a gente das metodologias ativas, que estão uma discussão crescente nos vários cursos. Então, poucos cursos de fonoaudiologia adotam as metodologias ativas. Talvez tenha muito mais professores isoladamente adotando as políticas. Tem vários cursos fazendo a discussão. Então, a gente tem ainda uma tarefa muito grande para poder atender isso. Então, o que a gente vê na prática? Ainda uma transposição dessa visão clínica, que é da nossa formação, que é das origens, na verdade, da formação de todo profissional de saúde, centrada, então, numa abordagem biologicista, para que, nesses cenários, tanto de aprendizagem quanto das práticas. O que a gente vê, então? Tem uma carência importante de capacitação dos recursos humanos na rede e nas instituições formadoras. Então, esse seminário é mais do que imprescindível, fundamental, e eu espero que, ao final do dia, a gente chegue à conclusão que precisa fazer muitos outros seminários, várias capacitações, porque tem sido muito importante todo esse trabalho desenvolvido pelo Ministério, pelas sociedades, pelos órgãos de classe, para justamente poder superar essas dificuldades. Então, eu queria até coloquei em destaque aqui, porque eu acho que, para mim, esse é um dos grandes desafios para a gente na frente, né? Próximo, por favor. A gente teve, então, como nessas atividades de capacitação,
as oficinas de sensibilização docentes e discentes de fono para o SUS, que foi promovido pela Sociedade Brasileira de Fono, pelo FINEPAS, com apoio da OPAS. Só que foi em 2006, né? Foram 5 oficinas, com participação de grande parte de todos os cursos de fonoaudiologia. Eu participei da comissão organizadora junto com o Fábio Lessa, que para nós foi muito importante, que desencadeou isso, em memória, ele não está aqui, mas é importante fazer o destaque, né? Nós temos a sua seguidora representando, a Gabriela, a Maria Tereza Cavalheiro, que não está aqui, mas que participou muito de todas essas políticas, junto com a professora Cecília, mas foi em 2006, nós estamos em 2015, né? Então, por isso que eu queria destacar a importância da gente dar continuidade a um processo que iniciou lá atrás. Em consequência desse processo, foi criada a Comissão de Ensino, em 2008, a professora Cecília estava me ajudando a lembrar a data, e o Comitê de Saúde Pública da Sociedade Fono só foi criado em 2001, mas ele foi muito importante justamente para alavancar essas discussões das questões de saúde coletiva. Atualmente, a gente tem, né, como eu estou na saúde coletiva, não estou aqui, a discussão da fono educacional, que o professor Jaime está aí, né? E aí eu só vou destacar, então, algumas ações da sociedade. Então, a gente fez 3 encontros nacionais do Comitê de Saúde Pública, um deles, inclusive, organizado pela Vera Mendes, que está na coordenadoria hoje da deficiência, que, na época, era coordenadora do Comitê de Saúde Pública. Essas oficinas de saúde mental que ocorreram o ano passado, elas não tinham um propósito de capacitação. A Elaine, que vai falar depois, participou das oficinas e, junto com o Conselho Pessoal, ainda está fazendo o levantamento e a análise dos dados, mas foram em torno de 700 participantes em 7 oficinas. Quer dizer, o que a gente vê com todas essas oficinas, né? Eu não trouxe os dados da fono educacional, né, Jaime, porque não era o meu propósito aqui, estou falando do Departamento de Saúde Coletiva, mas a fono educacional também fez 13 oficinas, né, fez várias oficinas. Quer dizer, o que a gente vê? Um grande número de participantes. Nós temos lá 38 mil fonoaudiólogos formados, né? Então, assim, quanto tem, né, de massa para ser formada aí? E a gente, no Departamento de Saúde Coletiva, por iniciativa de uma de nossas parceiras, que é também professora do UFMG, nós estamos iniciando, na verdade, nós estamos ainda escrevendo o projeto, junto com um grupo de representantes de várias regiões do país, Fonoaudiologia, o Sistema Único de Saúde. A gente montou esse grupo no ano passado, no Congresso, e agora o grupo está trabalhando por Skype, né? Inclusive, 2 dos membros estão, inclusive, fora do país, então vai ser uma dificuldade grande, mas assim que o grupo está absolutamente motivado para desencadear essa pesquisa. E eu queria destacar, né, aconteceu agora recentemente na Brasco, em julho, a proposta da Cristina Bis, nossa parceira e fonoaudióloga, de uma oficina da incorporação da CIF no Sistema de Informação de Saúde. Quer dizer, aqui, para mim, está o tema mais atual, né? Tá. Então, acho que as questões do sistema de informação, a questão da CIF, que valoriza a questão de participação e funcionalidade, que complementa ou acrescenta essa visão da integralidade no cuidado e do sujeito. Tá? Pode passar, por favor. Quais são os desafios, então? Tem vários desafios, né? Como eu falei, foi muito difícil fazer esses slides, porque eu queria dizer muita coisa, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa destacar. Nesses slides aqui, eu tive a contribuição da minha parceira da Unicamp, a Helenice Nakamura, que trabalha na área de saúde do trabalhador lá. Nós escrevemos esse capítulo no livro, então, na verdade, é mais para destacar que isso aqui foi uma reflexão coletiva, né? Aliás, tudo o que eu estou trazendo, na verdade, gente, não é uma reflexão pessoal, né? Eu não estou falando no meu lugar de Regina, mas de representante da sociedade, de representantes da universidade e de quem viveu todos esses anos, todo esse processo, né? Então, eu diria que cada coisa do que eu estou dizendo aqui é uma parcela coletiva de construção, né? Então, para o SUS em construção, que é o nosso grande desafio, é muito importante que todos esses autores envolvidos sejam co-construtores desse processo. Então, no caso da formação, o aluno, os docentes, a rede, né, os gestores, né, então, assim, todo mundo de ponta a ponta envolvido nesse processo. Da gente ser capaz de realmente entender e buscar essa formação como um exercício prático. Então, isso que eu estou falando das dificuldades, da gente atuar na rede, de estar na rede,
E aí eu colocaria como um grande desafio importante a necessidade do aumento de vagas da fonoaudiologia nessas propostas públicas, né? Como o NASF, tem alguns NASFs só que tem fono, nem todos têm, né? Então a gente precisa reconhecer quais são esses ambientes favoráveis à saúde, como está nas políticas mundiais de saúde, da Organização Mundial de Saúde, do próprio Ministério, para que a gente leve uma formação para os nossos alunos mais ampla e saudável possível, favorecendo qualidade de vida para todo mundo. Promover essa relação então, entre esses diferentes gestores, como todos nós estamos aqui, entre os diferentes atores, né? Então, a equipe, os usuários, não podemos esquecer, né, a parcela fundamental. Em última instância, todo esse nosso trabalho é para melhorar a assistência, como a Bianca falou no início da fala dela, né, que há uma preocupação do Conselho com a desassistência, mas eu diria em melhorar, né? A gente fomentar o contato, né, na formação com essas diferentes teorias, com essas diferentes metodologias, de forma que a gente possa, então, ampliar nessa visão fragmentada e tecnicista na formação. E eu coloco ampliar porque eu acho que é ampliar, eu acho que a gente não vai jogar nada fora, né? Na verdade, a gente precisa da técnica, a gente precisa da formação especializada, mas a gente também precisa da visão integral, né? Então, a gente tem que somar as visões e as visões dialogarem entre si, né? Então, esse é um grande desafio na academia. E para que a gente possa, então, fomentar uma formação humanista, né? Então, tem todas as políticas aí de Humaniza SUS, né, de acolhimento e vínculo, para a gente poder, então, também ampliar a visão organicista. Eu acho que, de novo, a gente não tem que jogar nada fora. Parte da nossa formação, eu acho que a gente tem que ter uma excelente formação da dimensão orgânica, mas acrescentar as dimensões culturais, sociais, nessa visão hoje de saúde e de determinantes sociais. Então, é importante favorecer essa criação, experimentação que alterem as dinâmicas de trabalho. Fiquei muito feliz de ver que tem vários membros aqui da equipe, né, do DGETS ligados à gestão do trabalho, então é uma discussão fundamental, para que a gente possa, então, refletir sobre esses modos de gerir e cuidar dentro dessa vertente mais, né, humanizada, integral, ampliar as conquistas que a gente está conseguindo. Então, são anos de lutas e anos de conquistas e anos de formação, e a gente, então, tentar evitar essa disseminação da fragmentação do sistema de saúde. Próximo, por favor, eu estou acabando, né, que ela já sinalizou o tempo. A gente, então, buscar, eu acho que como um grande desafio, essa formação, que os nossos alunos, nossos futuros profissionais sejam comprometidos com a realidade de saúde, mas que possam ser autônomos, criativos e corresponsáveis no cuidado integral, né? Que a gente possa, então, assumir esse compromisso de solidariedade entre os nossos, né, os diferentes atores, propiciar, então, uma formação de saúde técnica e ética. Eu acho que a gente não pode esquecer, né, da questão ética também, e um combate, então, à ideia de que o bom profissional ele tem uma postura neutra. Nenhum de nós aqui está numa postura neutra, né? Todos nós estamos aqui por uma construção de projetos de saúde, de educação e de formação, né, com qualidade, tá? Então, que a gente possa fomentar planejamento de ações de fonoaudiologia baseado na realidade, pactuada entre as instituições formadoras, por isso que eu falei lá atrás que eu acho que a gente precisa desenvolver mais oficinas, seminários, né, capacitação coletivas, entre nós e os gestores, os profissionais de serviços e sistemas de saúde. Então, propiciar essa formação de modo integrado, interdisciplinar, integrando essas áreas técnicas e profissionais das diferentes formações. E aqui, gente, eu coloquei, porque assim, eu gostaria de ter colocado na minha fala, mas não daria tempo, então ficou aí só para anunciar para próximas oportunidades. Como eu coloquei lá atrás a questão da CIF no sistema de informação, também a questão da vigilância, a questão das redes de atenção. Quer dizer, então, assim, são questões bastante importantes, está só aumentando a nossa responsabilidade na formação. Seguinte, por favor. Então, para fechar, eu acho que o grande início, e é o grande objetivo final, é realmente a gente conseguir o cuidado na integralidade. E aí, né, trazendo BOF, né, o que é o cuidado? Né? O cuidado é o cuidado da encontro que mobiliza afetos. Por isso que não pode ser só uma formação tecnicista, ela tem que ser uma formação voltada para a subjetividade, né? Do encontro em tantas pessoas que trazem o sofrimento, que são os nossos usuários, e nós, os profissionais que dispõem de reconhecimentos e recursos técnicos para a gente solucionar. Então,
Então, gente, era um recorte, porque é muita coisa para a gente falar em 20 minutos. Espero que eu tenha atendido, né, o que foi solicitado e fico à disposição para o debate ao longo do dia. Obrigada. Agradeço a participação da Regina. E agora eu passo a palavra para a doutora Maria Cecília Bonini Treche. Ela é professora titular da PUC São Paulo, membro da Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e representante dessa sociedade no Fórum de Educação das Profissões de Saúde, o FENEPAS. A Cecília trará como temas para nós o fechamento de cursos de fonoaudiologia no país.